gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no 23º dia, no desafio lendo o Novo Testamento em 40 dias. Hoje a gente vai ler de Atos 27 a Romanos 4, ou seja, a gente vai terminar o livro de Atos e vamos começar com Romanos. E antes de começar, gostaria de pedir que vocês deixassem um like e se inscrevessem no canal para serem notificados para esse conteúdo e para ver se vocês estão gostando ou não. Bora começar. Capítulo 27. Paulo é enviado para a Itália. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram a Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião. Entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião Júlio do batalhão imperial. Embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos no mar indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os anjos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da elite, porque os ventos eram contrários, e, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Alícia. Nesse porto, o centurião encontrou num navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele, navegando vagarosamente. Muitos dias foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cnido. Não sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmono. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Os perigos da viagem. Depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Finice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o nordeste e para o sudoeste, soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança e, temendo que fossem encalhar nos barcos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva, açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte começaram a jogar carga no mar. Lançamos ao mar a armação do navio e, aparecendo havia já alguns dias,
nem sol, nem estrelas caindo sobre nós. Grande tempestade se pôs. Afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque essa mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. O naufrágio. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batizados de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que aproximavam de alguma terra e, lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco adiante, tornando a lançar a sonda, viram a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisso os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram um bote no mar a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, mas tendo provado não tendo provado nada. Por isso, peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, pegamos um pão e deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começaram a comer. Todos ficaram animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 270 e 6 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, jogando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, um lugar onde 2 correntes se encontravam. Encalharam ali um navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra, enquanto os demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços de navio. E foi também que todos se salvaram em terra. Capítulo 28. A ilha de Malta. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com
com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo juntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele sacudindo a víbora no fogo não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que Paulo viesse inchar ou cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de normal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Públio hospeda Paulo. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Continuação da viagem. 3 meses depois, embarcamos num navio de Alexandria que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar um vento e em 2 dias chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos que ouviram notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Paulo em Roma. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vem preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César. Não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com essa corrente. Então eles disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo do mal a seu respeito. Nós gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Deus, de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse a essas pessoas: bem falou o
o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: Vá e este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertem e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que essa salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas as palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Paulo prisioneiro durante 2 anos. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha um lugar onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Romanos capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz a respeito do seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, para a ressurreição dos mortos, a saber, Jesus nosso Senhor. Por meio dele vivemos e a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor sejam com vocês. Paulo ora pelos cristãos de Roma e deseja vê-los. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças a meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro, pois Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isso é, para que nós consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. O poder do Evangelho, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça e a impureza dos seres humanos, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é a manifestação entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de
de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nus em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se oscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser humano incorruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual bendito para sempre amém. Por causa disso, Deus os entregou Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio e discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora reconheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Capítulo 2. O juízo de Deus. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro você está condenado a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é a segunda verdade contra os que praticam tais coisas, e você condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem. Pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira, e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que fez o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, mas haverá glória, honra e paz todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei, porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza, ou a lei ordena, eles se tornam leis para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada em seu coração, que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam, às vezes os ofendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus,
julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Os judeus e a lei. Mas vocês diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que encontrou em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega não se deve roubar, que não se deve roubar, rouba? Você que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que gloria na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se é transgressor da lei, a circuncisão já se tornou circuncisão. Portanto, se a lei sem circuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele é circunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você que, embora tenha a letra da lei e a circuncisão, transgressor da lei, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente circunciso. Interiormente e circuncisão é do coração, pelo Espírito, não segundo a palavra, e cujo louvor procede de seres humanos, mas de Deus. Não procede de seres humanos, mas de Deus. Capítulo 3. Paulo responde às objeções. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não crerão, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum, seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador? E por não dizermos como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, praticamos o que é mal para que nós venha que é bom, a condenação deste é justa. Todos somos pecadores. Que se conclui. Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Está escrito: não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engana. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca a tem cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. E eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo cuja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras de lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas, e a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo
para todos e sobre todos os que crerem, para que não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, a fim de que o propósito de Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, onde fica então o orgulho. Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? Lei das obras? Não, pelo contrário, por lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o circunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a fé. Confirmamos a lei. Capítulo 4. Abraão foi justificado pela fé. O que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão fosse justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém, não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê nele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E bem-aventurado aquele a quem Senhor jamais atribui pecado. Essa bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos? Ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como pois, ele foi atribuído, estando ele já circuncidado ou sendo em circunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isso para que ele viesse a ser pai de todos os que crescem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. E ele é também pai da circuncisão. Isso é, daqueles que não apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ter circuncidado. Promessa e fé. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, sim por meio da justiça da fé, pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei se suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provindo da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência
das coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos e esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade e promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. Palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa de nossas transgressões, ressuscitou para nossa justificação. É isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Tô querendo muito. E é isso, gente. Até amanhã. Deixem um like. Não esqueçam.